a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Oscar Niemeyer. Pronto, gente, voltamos aqui para a gente continuar falando de Distrito Federal mais ID. No bloco anterior, nós procuramos já distinguir o que é Brasília, o que é Distrito Federal, vimos a questão política relacionada ao Distrito Federal, vimos nós temos o governador, 3 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados distritais. Vamos passar agora a fazer o que, gente? Contar a história da transferência da capital, fazendo uma evolução histórica aqui, tá? Para que você não possa perder nada nesse meio termo, beleza? Sim? Tranquilo? Então vamos lá. Tá? Inicialmente, a capital estava onde? Em Salvador, na Bahia. Mas aí acontece o quê? Tá? Nós vamos ter a mudança do centro econômico. Esse centro econômico, que era a cana-de-açúcar, passa a ser o que, gente? Agora a exploração do ouro no Sudeste brasileiro. E nessa exploração do Sudeste, você começa com os bandeirantes, isso inclusive aqui é um falar do Anhanguera, chamado de Ave Vermelho, que vai adentrar o continente, vai chegar até onde, gente? A terra dos índios goiáses, que aí vai dar o estado de Goiás, não é isso, meu doce lindo Goiás aqui, tá? O que acontece? Vai se explorar o ouro aqui, essa exploração do ouro ela é muito intensa, tá? O auge dela é 1753, mas esse ouro é um ouro de aluvião, então se explora muito rápido, tá? Se acaba muito rápido esse ouro. Então o pessoal faz o que, gente? 30 anos depois tinha reduzido em 2/3, tá? Mais 20, 30 anos tinha reduzido em mais 2/3, então era basicamente mais nada. Esse pessoal começa a regressar para onde? Para o litoral. Detalhe, todos que foram explorar o ouro voltaram? Não, alguns ficaram. Os arraiais, as vilas começam a minguar. O pessoal começa a fazer agricultura de subsistência, as chacrazinhas. Eles tinham a posse, mas eram o que, gente? Era posseiro, eles não tinham a propriedade. E eu posso falar para vocês que um desses que lá atrás veio com os bandeirantes e acabou não retornando para o litoral, foi quem, gente? Foi o meu tataravô. Isso mesmo, é verdade. Ele veio e não retornou, tá certo? Acabou ficando na chacrazinha. Ele era dono da chácara? Não era dono da propriedade? Não, ele era posseiro. Mas ele ficou. E do meu tataravô veio o meu trisavô, do meu trisavô veio o meu bisavô, que vem meus avós, que vem meus pais, que vem eu. Sabe o que significa? Que meus avós já estavam no DF antes do DF ser DF. E eu vou contar isso ao longo das aulas aqui. É interessante saber disso, tá? Então já estavam aqui antes do DF ser uma das casas mais antigas do Distrito Federal, do quadradinho do camarote VIP de Goiás, eram dos meus avós aqui, né? E hoje eu moro pequenininho. Olha, vai ver se pode um negócio desse. Mas vamos lá, gente. Então volta para o quê? Para o litoral aqui. Mas nós temos ali o ciclo do ouro. E com a mudança do ciclo do ouro, se fala o quê? Vamos mudar a capital. Por isso que a capital vai para onde? Para as minas, sai de Salvador, vai para onde? Vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro, gente, tá certo? E o que acontece? Mas desde essa época já se falava em quê? Em transferir a capital para o interior do país, alegando sempre a questão de segurança. Falava que a capital no litoral estava à mercê de quê, gente? De qualquer ação de pirataria. Falava que a capital no litoral, ela estava o quê? Ela estava à mercê, tá, de qualquer nação europeia que fosse potência marítima. Por isso que vão ter que começar a defender que essa capital vai para onde? Vai para o interior. E quem é o primeiro a defender a transferência da capital para o interior? Olha só, oficialmente nós vamos falar sempre de Marquês de Pombal. Nós temos alguns estudos que mostram, tá, que Francesco Tosi Colombina, tá, gente, um genovês a serviço de Portugal, que foi o responsável pelos mapas, o primeiro mapa de Goiás, tá, ele teria dado a ideia, teria falado vagamente, né, de transferir a capital para onde? Para o interior. Já pesquisei muito, tem artigos que mostram que não é bem isso, que o pessoal começa a fazer a falácia. Mas na verdade, tá, gente, oficialmente quem Marquês de Pombal é o primeiro a defender a transferência da capital para onde? Para o interior. E alegando o quê? Questão de segurança. Falava que a capital no litoral, ela estava à mercê de qualquer nação invasora. Transfere para o interior, gente? Não. E quem é o próximo, então, agora a defender a transferência da capital para o interior? Isso mesmo, os Inconfidentes. No caso, quem, gente? Tiradentes. Só um questionamento rapidamente, né? Gente, quem é Tiradentes? Esse sujeito aqui
ou esse aqui? Ah, professor, sempre vi essa aqui. Pois é, mas essa aqui é a figura mais próxima. Ah, professor, mas é tão diferente, o que acontece? Gente, Tiradentes militar, tá? Quando o pessoal ia ser enforcado, tinha que cortar a barba para não atrapalhar a corda correr. Tá? E você acha que iam deixar ficar falando de Tiradentes assim à vontade? Não, ele era basicamente quem não podia nem falar, né, na época da Inconfidência. O que acontece? Mais de 100 anos depois, com a proclamação da República, trazendo um mito de heróis nacionais, é que traz o mito de Tiradentes, traz a pessoa de Tiradentes, e aí traz uma imagem sacralizada. Será que só eu, desde a minha terceira série, me perguntava por que a imagem de Tiradentes parece tanto Jesus Cristo? Tá? Porque ambos defendem o povo, ambos estão em torno de uma causa, tá certo? Então trouxe uma imagem sacralizada que seria mais fácil de aceitar. Mas vale lembrar, gente, que Tiradentes defendia a transferência da capital para onde? Para o interior do país. Para onde? Para as Minas Gerais. Para onde? Para São João del Rei. E ele alegava sempre o quê, gente? Que teria que estar o centro político, onde estava o centro econômico. O centro econômico, o centro político. E mais ainda, tinha que fazer o quê? Afastar a capital de quê? Do tumulto do Porto. Era isso. Transfere para as Minas Gerais, gente? Não. Transfere para São João del Rei? Não. Mas detalhe, inauguraram Brasília quando? 21 de abril de 1960. 21 de abril por quê? Em homenagem a quem? A Tiradentes. Isso mesmo. E eu sou revoltado, chateado com essa data. Por quê? Tá? Porque, gente, tá, 21 de abril já é feriado nacional da vida de Tiradentes. E nós no DF perdemos um feriado. Isso mesmo. Tá certo? Nós perdemos feriado. Olha só, eu defendo a mudança dessa data. Até porque, tá, as comemorações realmente começaram no dia 20. Tá? Oficialmente, dia 21, inauguração e a transferência dos 3 poderes. Dia 22, todo mundo cheio da manguaça, da ressaca, encerrando as comemorações. Tá? E na verdade começa a trabalhar quando? Dia 23. É por isso que eu defendo que a inauguração deveria ser considerada 23, quando começam a trabalhar. Porque assim, tá, 23 seria feriado, 21 já é feriado, no ano que 21 caísse na terça, 23 cairia na quinta, a gente emendaria segunda, quarta e sexta. Gente, mas transferir a capital? Não. Tá? Quem é o próximo agora a defender a transferência da capital para o interior? Esse sujeito aqui. E quem é esse sujeito? Vamos lá, gente, vê se você sabe. Tá? Ele nasceu na colônia do Sacramento, hoje Uruguai, tá, gente? Viveu em Porto Alegre, Coimbra, Estados Unidos, Londres, Paris. Em Portugal foi acusado pela Santa Inquisição de participar da maçonaria, tá? Que ele realmente participava. Foi preso, ele suborna os guardas, foge, vai parar em Londres. E em Londres ele faz o quê? Ele funda de forma clandestina o jornal Correio Brasiliense. Gente, nós estamos falando de quem? De Hipólito José da Costa. Já ouviu falar dele? Tenho certeza que sim. Até porque ele é o quê? Ele é o patrono da imprensa nacional. E ele é o fundador do jornal Correio Brasiliense. Tá? E vai dizer mais ainda, né? Ele fez vários artigos onde ele defendia a transferência da capital para o interior. Tá? E é por isso que ele é importante para o nosso estudo aqui. Vou dizer mais ainda, gente. Ele foi tão importante, tá, que Assis Chateaubriand falou para JK, se você construir a capital e inaugurar no seu governo, eu vou construir um jornal, vou criar um jornal para cobrir toda a inauguração, toda a construção e inauguração. E aí, Assis Chateaubriand pediu a autorização para a família do Hipólito, para quê? Para poder utilizar o mesmo nome, Correio Brasiliense. Exatamente. Por isso que na capa do Correio, eu tenho certeza que você já viu, tá lá em cima, Londres, 1808, Hipólito da Costa. Brasília, 1960, Assis Chateaubriand. Tá? E agora você entende por que Correio Brasiliense, o jornal é com Z, porque na época, em 1808, era com Z, Brasil era com Z, e Brasiliense, de quem nasce no Distrito Federal, gentílico de quem nasce no Distrito Federal, gentílico é o quê? Ele é com S. Vai lembrar que o gentílico de quem nasce em qualquer parte do Distrito Federal é brasiliense, tá? Eu nasci na Ceilândia, eu vivi na Ceilândia, me adoro Ceilândia, eu falo o quê? Ceilandense. Mas por Ceilândia estar no DF, eu sou o quê? Brasiliense, é o gentílico de quem nasce no Distrito Federal. E vai lembrar, gente, que o Hipólito ele faz vários artigos, tá? Onde ele vai defender a transferência da capital para onde? Para o
interior do país. Ele faz artigo, talvez o mais importante, 1813, 1815, 17, 19, 21 e ele morre em 23. Mas ele vai fazer o quê? Vai influenciar, tá, a primeira Assembleia Constituinte brasileira, a Assembleia Constituinte do Brasil Império. Então lá já se ficava plantado o que? A ideia de levar a capital para onde, gente? Para o interior. E ele sempre alegava a questão de quê? De segurança. Ele falava que a capital no litoral estava à mercê de qualquer ação de pirataria na ação invasora. Mais ainda, ele falava o quê? De que teríamos que interiorizar o país, tá certo? Tinha que interiorizar o país, porque aqui ele falava que a capital estava um canto do território brasileiro. Tá? E se você traz para o centro, fica mais fácil você se comunicar com todo o restante. Ele faz mais ainda. O que ele fala? Tá? Ele fala que o Brasil deveria fazer igual aos Estados Unidos e construir uma cidade para se tornar o quê? Se tornar capital. Assim como os Estados Unidos construiu Washington, tá? E aí toda vez que você vê Washington DC não é depois de Cristo não, tá? DC é Distrito de Colômbia. Colômbia é o primeiro nome dos Estados Unidos, tá certo? Então você tem aqui, tá, gente? Ele falava que o Brasil deve fazer igual Washington, tá? Que fez o quê? Os Estados Unidos construiu uma cidade para ser capital. Ainda deveria levar o nome do príncipe regente, ele sugeria Petrópolis ainda. Tá certo? E se você observar bem o Washington aqui, vê se Brasília não tem certa semelhança, vê se Brasília não se parece com Washington, tá certo? A grande diferença é que aqui, ó, você teria o eixão, e aqui os esplanados estariam o quê, gente? Estaria dentro, os ministérios estariam dentro da via, né? E aí no caso de Brasília está o quê? Está ao lado aqui. Mas se você olhar, tá, com um pouquinho de, como costumo falar, de amor no coração, você não consegue ver aqui a Praça das Fontes da Torre TV? Você não consegue ver bem aqui assim, tá, gente, a Catedral? Você não consegue, tá, gente, ver aqui ao fundo o Congresso Nacional? Tá, a Ponte JK, até mesmo aqui o Conjunto Nacional, vê se não tem uma extrema semelhança entre Brasília e o Washington, no caso, não é certo? Gente, mas ele vai fazer o quê? Artigos defendendo isso. E o artigo mais importante dele é o de 1813, tá? Ó, eu não sou de ficar lendo slide, não gosto disso, mas o artigo dele aqui, vamos bora passar ponto a ponto. É interessante, tá? Então tá aqui o artigo do Hipólito da Costa, de 1813. E ele fala, o Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requerem na cidade que se destina a ser capital do Império do Brasil. E se os cortesãos que para ali foram de Lisboa tivessem assaz patriotismo e agradecimento pelo país que os recolheu, nos tempos de seus trabalhos, fariam um generoso sacrifício das comodidades e tal qual luxo que podiam gozar no Rio de Janeiro, e se iriam estabelecer em um país do interior, central e imediata à cabeceira dos grandes rios. Eu estou grifando grandes rios que vai ser interessante para a gente depois. Eles ficariam ali, uma cidade nova. Começariam por abrir estradas que se dirigissem a todos os portos do mar. Removeriam os obstáculos naturais que tem os diferentes rios navegáveis. Então, quer dizer, a gente tá falando que tinha rios navegáveis. E lançariam assim os fundamentos do mais extenso, ligado, bem defendido e poderoso império, que é possível que exista na superfície do globo, no estado atual das nações que o povoam. E continua, esse ponto central se acha nas cabeceiras do famoso Rio São Francisco, ou seja, onde? Nas Minas Gerais. Em suas vizinhanças estão as vertentes de caudalosos rios, rios volumosos, né, grande volume de água, que se dirigem ao norte, ao sul, ao nordeste e ao sudeste. Vastas campinas, vastas planícies para a criação de gado. Pedras em abundância para toda sorte de edifícios. Madeira de construção para todo o necessário. Minas riquíssimas de toda a qualidade de metais. Uma situação que se pode comparar com a descrição do que temos do paraíso terreal, jardim do Éden, terra prometida. E ele continua, desprezou-se tudo isso pela cidade do Rio de Janeiro, porque ali já havia algumas casas de habitação, comodidades para que algumas pessoas andassem em carruagem, um mesquinho teatro, olha como é que ele fala, gente, do Teatro de Janeiro, um mesquinho teatro, e traz mais, demasiado número de cantoneiras. O que vem a ser cantoneiras, tá? Que vai sempre estar aqui permeando o nosso estudo também. Cantoneiras, não sabe não? Então continua, demasiado número de cantoneira para o divertimento dos cortesãos, ou seja, gente, cantoneiras são o quê? Prostitutas, tá certo? E a questão da prostituição está muito ligada à construção do Distrito Federal de Brasília. E continua. Em uma palavra,
porque se evitava, assim, o trabalho de criar uma cidade de novo e os incômodos inerentes a novos estabelecimentos. E ele continua, e por essas miseráveis considerações, se roubou a sua Alteza Real, o Príncipe Regente, a glória incomparável de ser o fundador de uma cidade, a que fixaria seu nome, fazendo-se imortal na criação de uma vasta monarquia. Não nos demoraremos nas objeções que é contra a cidade de Janeiro, aliás, muito própria ao comércio e a outros fins, mas sumamente inadequada para ser a capital do Brasil. Tá? Basta lembrar que está a um canto do território do Brasil, que as suas comunicações com o Pará e outros pontos daquele território são de imensa dificuldade, que sendo um porto demais, está o governo ali sempre sujeito à invasão inimiga de qualquer potência marítima. Quanto às dificuldades da criação de uma nova capital, estamos convencidos de que todas elas não passam de meros subterfúgios, meras desculpas, às facilidades com que os Estados Unidos da América do Norte, América Setentrional quer dizer o Norte, edificaram novas cidades. O plano de Washington, onde não havia uma só casa, é um argumento tirado da experiência dos nossos tempos, que nada pode contradizer. Artigo do Hipólito José da Costa, em defesa da mudança da capital do país para o interior, publicado em 1813. E aqui você observa, gente, que originalmente o Distrito de Colômbia era um quadradinho. Aí depois pegaram aqui a sua margem do rio, tá? Mas inicialmente era um quadradinho e você vê a tanta de familiaridade que tem com quem, gente? Com o Distrito Federal, com o Distrito de Colômbia. Agora sim, transfere a capital, gente? Ainda não. E ele faz vários outros artigos. No nosso livro a gente cita todos eles lá, tá? E aí vai fazer o quê? Isso vai influenciar a primeira Constituição Brasil-Império, tá certo? E é por isso que José de Bonifácio propõe na Assembleia Constituinte, tá, gente, que a capital do Império fosse transferida para onde, gente? Para a comarca de Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais. E aí já surge a sugestão de quê? De ter o nome Brasília ou Petrópolis. Particularmente, eu acho que Brasília ficou melhor, tá? Petrópolis é muito linda, tá? Lá no Rio de Janeiro, linda, maravilhosa. A cerveja Petrópolis também maravilhosa. Mas, tá certo, para nós aqui, eu acho que Brasília ficou melhor. Agora sim, transfere a capital? Ainda não. E olha que nós vamos ter o que, gente? Deputados e senadores apresentando projeto para a mudança da capital. Eu posso falar que em 1831, o deputado João Cândido Deus, da Silva do Pará, encaminhou o primeiro projeto para a escolha de um ponto central do país para sediar a futura capital, até porque o Pará estava muito distante do Rio de Janeiro. Depois, em 52, o senador Holanda Cavalcante do Pernambuco apresenta projeto de lei para mandar fazer o levantamento de um terreno entre as latitudes 10 e 15 graus, destinado a sediar a futura capital do Brasil entre os rios São Francisco, o Maranhão e o Tocantins. Tá? Então seria mais ou menos aqui assim, ó. Tá certo que ele fala isso. Vamos lá, o senador João Lustosa da Cunha, tá, do Piauí, apresenta projeto transferindo a capital do Império para Monte Alto, na Bahia, próxima de divisa com Minas Gerais, tá certo? Então, opa, calma lá, tá tentando centralizar novamente. Transfere a capital? Não. Vai vir quem agora, gente? Um tal Francisco Adolfo de Vanhague, tá? Teve um concurso recente, tá? Até para o Brasília Sem Fronteira que caiu essa questão. Francisco Adolfo de Vanhague. O que acontece, gente? Ele era um viajante, naquela época tinha muito dinheiro, não tinha Netflix, tinha nada disso. Então ele faz o quê? Não tinha a Covid-19, então ele começou a viajar. Tá? E foi adentrando o continente, tá? O território brasileiro, né? E ele vai sugerir, tá? Numa carta chamada Carta de Formosa, que a capital fosse levada para onde, gente? Para o interior, tá? Próximo a onde hoje é Formosa, ali a Lagoa Feia, em Formosa, que na verdade é uma lagoa linda e maravilhosa, tá? Então ele sugere isso. Transfere a capital? De novo, não transfere, tá? Até porque, gente, como eu costumo dizer, no Brasil, nada é feito sem o quê? Sem a bênção de um religioso. É aí que aparece a história de quem? De Dom Bosco. Ah, professor, Dom Bosco eu já ouviu falar. Ah, eu sei disso, Dom Bosco eu já ouvi falar. Tá? Tem o que, gente? Tem o vinho Dom Bosco, a pizza Dom Bosco, tá o hospital Dom Bosco, a avenida Dom Bosco, a ermida Dom Bosco, tem tudo o colégio Dom Bosco, tem tudo Dom Bosco. Mas do Hipólito ninguém fala, não é isso? Tá? Gente, quem foi Dom Bosco, né? Dom Bosco, um padre italiano, tá? Que foi canonizado em 34. E a canonização vem porque ele teria tido visões proféticas. E uma delas, de 30 de agosto de 1883, ou seja,
O Hipólito, o artigo dele é de 1813, ele agora é de 1883, ou seja, exatos 70 anos depois do Hipólito. Traz, iria alimentar fortemente o sonho de mudança da capital do país para o Planalto Central. Você já viu o sonho de Dom Bosco? Não, tá? Então eu vou trazer o sonho de Dom Bosco para vocês. O que eu posso falar? Tem alguns artigos que mostram que, na verdade, Dom Bosco não sonhou assim, mas fizeram a forçação de barra porque era interessante levar a capital para o interior. Inclusive, tem a participação muito forte do governo de Goiás, de um professor advogado em Goiás chamado Sigismundo, tá? Então, mas vamos falar aqui do sonho de Dom Bosco, que ficou no imaginário popular, tá certo? Então, o que Dom Bosco sonhou, gente? Vamos lá, olha só. Dom Bosco sonhou, o padre revelou que foi arrebatado pelos anjos e que de repente estava no meio de uma multidão. É uma estação ferroviária. Então surgiram aos olhos de Dom Bosco as selvas amazônicas. Parou aí, gente. Vamos lá. Qual é a vegetação aqui no Centro-Oeste, no DF? Cerrado. E ele viu o que, gente? Selvas amazônicas. Então ele não viu isso aqui. E ele continua. Os rios extensos e caudalosos. Nós não temos rios caudalosos. E quem já tinha falado de rio caudaloso? O Hipólito lá atrás. Vamos lá. No sonho, Dom Bosco via as montanhas por dentro. Parou de novo, gente. Nós não temos montanhas. Aliás, o Brasil nem tem essa unidade de relevo. Tá aqui montanha choque de placas tectônicas. Seria a Cordilheira dos Andes. Mas nós temos serras, nós temos o que, gente? Picos e algumas localidades mais elevadas, como relevo de meia laranja em Minas Gerais, que o pessoal chama de montanha. Mas não é o nosso caso aqui, tá? E mais ainda, olha o que ele fala. Por dentro, o fundo das planícies. Quem já tinha falado em planície para vasta planície de criação de gado? Tá certo? Ou seja, o Hipólito, mais um detalhe, nós estamos aonde? Num planalto. De novo, não bate conosco aqui, tá? Viu minas de metais preciosos e depósitos de petróleo. E mais, entre os paralelos 15 e 20 graus, havia uma enseada bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou. Quando se vier a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá que a terra prometida, de onde correrá leite e mel, será uma riqueza inconcebível. Tá? Gente, ele sonhou, ou ele leu o artigo do Hipólito de 70 anos atrás, depois tomou um monte de vinho Dom Bosco e disse que sonhou. Tá certo? Ou utilizar o sonho de Dom Bosco para reunir tudo isso. Nós vamos ver mais à frente que foi utilizado. Mas eu costumo dizer, gente, que ele fez o quê? Que ele sonhou. Quer ver a prova que ele sonhou? Eu provo. Ele fala que seria uma riqueza inconcebível. Posso dizer para vocês que hoje o Distrito Federal é a maior renda per capita do país. Enquanto a renda média do trabalhador do país, do Brasil, é em média de R$ 2.200, a do trabalhador do DF é de R$ 4.450, mais que o dobro da média nacional. Tá certo? Olha só, então a riqueza inconcebível. Ele sonhou, eu acho que ele sonhou sim. Ele falava que a terra correria leite e mel. Ele já estava pensando o quê, gente? Na política social do então governador Joaquim Domingos Ouriço, do pão e leite, tá certo? E no mé do Lula. É isso, tá? Ele falava que seria o quê? A gente teria depósito de petróleo. No CIA, nós temos depósito de petróleo da Petrobras, tá? Ele falava mais ainda que tinha minas riquíssimas. Vamos lá, mina na gíria da década de 80 e ainda hoje no linguajar do paulista, mina, menina, menina, mulher, mulher rica. Vocês sabiam, gente, que no Distrito Federal é a única unidade da federação onde as mulheres em média ganham mais que os homens? Aqui a mulherada em média ganha mais que os homens. Tem um grau de escolaridade bem maior, mas ainda são as que mais passam concurso público, têm os melhores salários. Eu sempre falo isso, né? No DF, nós temos uma média de 100 mulheres para cada 91,2 homens. Tá? Aqui no Distrito Federal sobra quase 150 mil mulheres a mais do que homens. Das 33 regiões administrativas que tem o Distrito Federal, gente, somente uma tem mais homens que mulheres. Tá? Qual? Já falo. Qual que é? RA 14, região administrativa 14. Qual que é 14, professor? São Sebastião. E por quê? Porque lá conta a população carcerária da Papuda, que é o presídio. Tá? Em São Sebastião tem 5 mil homens a mais que mulheres, mas 17 mil estão presos. A Papuda, já estou dizendo que a Papuda tem em torno de 17 mil presos lá, contendo ela, tá certo? Então, aqui no Distrito Federal, tá certo? Tem muito mais mulher. A mulherada ainda ganha mais. Sabe o que significa? Que aqui a gente pode escolher, recolher e também escolher novamente, e a mulherada tem que pagar a conta. E se não pagar, tem um monte assim que
paga, tá certo? Tá, e que minha esposa não escute isso. Gente, então você tem o quê? Você tem Dom Bosco que sonhou e ficou no imaginário popular que ele sonhou. Se cair em prova que ele sonhou, ele sonhou. Beleza? Tranquilo? Agora sim, transfere a capital? Ainda não, tá certo? O que acontece, gente? Nós vamos ter a proclamação da República em 1889 e nós vamos agora fazer o quê? Tá, vamos para a primeira Constituição Brasil-República. E na primeira Constituição Brasil-República, tá, por uma emenda do deputado catarinense chamado Lauro Miller, fica lá colocado: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já tinha a expressão zona, não sei porquê, de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Tá? Então, gente, já estava lá decidido agora o quê? Que no centro-oeste do país, tá? Já estava o quê? No Planalto Central, já estava reservado uma zona de 14.400 km², que para ser futuramente demarcada e ser estabelecida a capital federal. É por isso que no ano seguinte, Floriano Peixoto cria a Comissão Exploradora do Planalto Central, a conhecida e famosa Missão Cruz. Tá, gente? Por que Missão Cruz? Porque ela vai ser chefiada por Luiz Cruz, que foi o diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. Ele vai sair do janeiro, tá, gente? No dia 9 de junho de 1892, às 10 horas da noite, com cheio de astrônomos, médicos, botânicos, geólogos, farmacêuticos, militares, engenheiros, tá? Religiosos para dar extremunção e companhia, para fazer o quê? Para vir até o Planalto Central, para demarcar o chamado, que gente, quadrilátero cruz, como ficou conhecido, aquela zona de 14.400 km². Aí eu te pergunto, ele vai sair aqui do Rio de Janeiro, você acha que ele vai abrir estrada no braço ou ele vai descer até São Paulo e depois seguir as estradas dos Bandeirantes? Gente, ele vai descer até São Paulo e então vai seguir a estrada dos Bandeirantes. Não esqueça de outro detalhe, tá, gente? Aqui nós já tínhamos uma cidade chamada Planaltina. Planaltina, ela é de 1859. Nós estamos aqui agora em 1892. Sabe o que eu estou falando para você, gente? Nós estamos falando que são 33 anos que já existia a Planaltina. Então você tinha várias cidades ao longo do caminho que dava todo o apoio que eles precisavam. Eles vieram até aqui o Centro-Oeste, tá? Fizeram todos os estudos hidráulicos, de geologia, tá? Vegetação, de clima, de tudo. E aí sim, após 7 meses, vão fazer o quê? Vão emitir um relatório chamado Relatório Cruz. E é por isso que no ano seguinte vai aparecer pela primeira vez no mapa do Brasil, no centro de Goiás, a inscrição o quê? Futuro Distrito Federal. E aqui onde está vendo Formosa, é a atual Formosa. Onde está vendo Santa Luzia, é hoje a atual Lusiânia. Então nós temos pela primeira vez um mapa do Brasil indicando o que? No Planalto de Goiás, um retângulo com a inscrição Futuro Distrito Federal, o qual ficou conhecido como Quadrilátero Cruz, em decorrência dos trabalhos de Luiz Cruz. Tá? E aqui nós temos um mapa aqui, tá? Já do próprio IBGE, lá atrás, que já trazia aqui o quadradinho, onde futuramente seria o quê? O futuro Distrito Federal. Agora sim, vão transferir a capital, gente? Ainda não. E por que ainda não? Qual a razão? Pelo seguinte, gente, porque no final do século XIX, nós temos o quê? Nós temos a crise do café. Tá certo? E aí, com o café em crise, ninguém está falando mais de transferir capital. E aí, no início do século XX, vai vir a Primeira Guerra Mundial, desde 1914 a 1918. E com a Primeira Guerra Mundial, ninguém fala em transferir a capital. Só vamos voltar a falar em transferir a capital quando? Já em 1919. Tá certo? Que já começa a se falar em lançar a pedra fundamental. E aí, por uma emenda do senador chamado Chermonte, tá, é lançada a pedra fundamental no dia 7 de setembro de 1922. Por que 7 de setembro de 1922 ao meio-dia? Porque você comemorava o que? O centenário da independência. E aonde foi lançada essa pedra fundamental, gente? Em Planaltina, tá certo? No chamado Morro Centenário, fica perto do Morro da Capelinha. Para quem não sabe, o Morro da Capelinha é onde se faz a encenação da Via Sacra, a mais conhecida e famosa do Distrito Federal.
Tá? Então nós temos o quê? Lá em Planaltina foi lançado esse obelisco, que é considerado a pedra fundamental da construção de Brasília, no caso, tá certo? Que dia 7 de setembro de 1922. Você imagina que em 7 de setembro de 2022, que está logo ali, vamos comemorar 100 anos da pedra e vamos comemorar o quê, gente? 200 anos da independência. Ah, professor, vou lá visitar. Não, vai não, vai não. Tá? É perigoso, área de desova, tá certo? Se você fazer o concurso da Polícia Civil e passar, aí da viatura você vai. Lá não tem nada demais, nem essa placa tem. Essa placa eu coloquei na montagem aqui para você lembrar que é em Planaltina, no caso. Porque isso cai em prova e normalmente em prova, o que acontece, gente? Eles falam que é em Braslândia, que é no Catetinho, que é um monte de lugar, tá certo? Mas foi em Planaltina. Tranquilo assim? Fácil demais? Gente, e agora? Tá? Vamos falar em transferência da capital? Vamos, mas quando? Já já, depois do intervalo. Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta para continuar falando de quê, gente? De História e Geografia do Distrito Federal. Mais RIDI.